Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus, graciosamente, tem preservado a criação. Inclusive, isso nos lembra os dias do dilúvio, quando Deus disse para Noé que não iria destruir a terra e ia manter, dia após dia, a sua criação, apontando para a redenção, mostrando assim que há esperança da salvação para tudo aquilo que ele criou. Nós podemos ver isso todos os dias. O ser humano não se apercebe, mas todos os dias o cuidado de Deus se manifesta em toda a terra. Toda a terra está cheia da glória do Senhor, toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Todos os dias os homens acordam, têm forças para trabalhar, realizam suas tarefas, se alegram, comem, bebem, depois dormem e ainda são mantidos em segurança. E apesar do mal presente na criação, o pecado, o diabo e assim, portanto, a maldade presente no mundo, a criação permanece. E nós podemos desfrutar de muitas coisas boas. Tudo isso mostra como Deus é bondoso. Mas toda essa manifestação da bondade de Deus, ela traz uma responsabilidade para o homem. E essa responsabilidade, o Senhor Jesus vem cobrando aqui em Mateus capítulo 11, versículo 20. Jesus diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Vocês lembram que no capítulo 10, ele ensinou os discípulos, orientou os discípulos, exortou os discípulos quanto a como realizar o ministério da pregação da palavra. Como eles deveriam ir de cidade em cidade, fazendo a obra do Senhor. Então, o Senhor Jesus também foi. Ele foi pregando. E ele volta desse período de pregação e então começa a dizer isso. Veja que ele não só pregou, como nós temos dito, ele estava pregando e sempre realizando milagres. E esses milagres eram testemunho divino de que aquele que estava pregando era de fato o Filho de Deus. Bom, testemunhava que o conteúdo da pregação provinha do Senhor. E no caso de Jesus, confirmava que ali não estava apenas um profeta, ali estava alguém maior, porque nunca se realizou em toda a história humana tamanhos sinais, milagres e maravilhas como Jesus. Nem mesmo os apóstolos, na verdade, fizeram tantos milagres quanto o Senhor Jesus fez, ainda que tenham seguido realizando também milagres pela autoridade e poder que Cristo dera para eles. Então, ele volta depois de ter feito tantas maravilhas, pregado a palavra, só que o povo não se arrependeu. E aí vem aquela questão que nós havíamos dito, que os sinais, os milagres, eles não têm poder para salvar, eles são testemunho de que a palavra é verdadeira. E eles não se converteram, mesmo vendo os milagres. Se fizéssemos milagres e sinais semelhantes a este na igreja local, talvez realmente se juntasse muita gente para receber cura, para ter libertação. Se acontecesse tais sinais em um local, as pessoas encheriam com um propósito: receber tudo aquilo. Afinal das contas, ninguém é cego. E se tem alguém curando e tem alguém doente, leva-se o doente para quem cura. Até porque se procura o médico quando se está doente. Portanto, as pessoas procurariam sim. Todavia, não significa que elas ouviriam a pregação fiel da palavra de Deus com um coração quebrantado. Não. O mesmo coração que ouviria a palavra sem milagre algum é o coração que ouve a palavra vendo muitos milagres, até sendo alvo de milagres como os que Jesus fazia. Portanto, o milagre não muda o coração das pessoas. Eu me refiro aos sinais e maravilhas que eles testemunhavam. Mas traz para eles até algo pior. Observe, se a pessoa não viu milagre nenhum, ouviu a palavra, desprezou, bom, ela desprezou. Vai ter que prestar contas a Deus porque desprezou o chamado de Deus gracioso para a salvação. Todavia, se uma pessoa
ouve a palavra, vê um monte de milagres e maravilhas e ainda assim despreza, opa, ela vai ter que responder diante de Deus, porque mesmo com tantas maravilhas, sinais, milagres que foram realizados, ela ainda assim desprezou. Então a responsabilidade é maior. E é isso que Jesus está aqui dizendo. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operados os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. O que ele está dizendo? Olha, eles ouviram a palavra, não creram, mas se tivessem visto esses sinais e maravilhas, poderiam ter sido convencidos. Vocês viram tudo isso e não foram convencidos. O que ele está fazendo, na verdade, é mostrando que a responsabilidade da geração de Jesus era maior do que gerações antigas. Ele se refere a Tiro e Sidom, se refere também a Sodoma e Gomorra. Ele se refere a cidades que foram castigadas por Deus por causa da maldade, porque eles não realmente se arrependeram, não se converteram do seu mau caminho. Mas aquelas cidades que inclusive se tornaram um emblema da maldade, se tornaram uma demonstração de juízo de Deus sobre o pecador, e eles citavam, porque se tornaram conhecidas, essas cidades recebiam menos juízo do que aquela geração que era o povo judeu. Portanto, era igreja visível, é claro. Era uma igreja visível, como se fossem denominações hoje. E ouvindo a palavra fiel da parte do próprio Filho de Deus, e ainda vendo todos os sinais e maravilhas, não se arrependeram. Então ele diz, vocês receberão juízo maior. Vocês acham que eles eram pecadores piores? Então isso é uma coisa bem interessante aqui. A gente costuma medir as pessoas pelo pecado delas, como se, fulano pecou algo aqui que é mais grave do que o outro aqui. Mas Jesus está medindo elas não pelo tamanho do pecado que elas cometeram aos olhos dos homens, ele está medindo pelo tamanho da incredulidade. Percebe? Ele diz que Sodoma e Gomorra, uma cidade promíscua de homossexuais, uma cidade no pior grau de depravação, receberia um juízo menor do que judeus religiosos, praticantes dos ritos judaicos, que faziam tudo praticamente de acordo com a lei no que diz respeito à aparência, a ritos externos, e eles seriam condenados ao inferno pior do que Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra foi uma cidade que se tornou o exemplo do como será o juízo de Deus sobre os pecadores. Como isso? Porque ele mede as pessoas pela incredulidade. Porque todos são pecadores. Todos são. Mas a incredulidade, aí sim é um problema. Porque Sodoma e Gomorra, de fato, foi destruído porque não se arrependeu. E, no entanto, nós temos Cafarnaum e as outras cidades que não só tiveram a oportunidade de se arrepender, mas viram algo que eles não tinham visto. Algo extraordinário. Todas as maravilhas do Senhor. Portanto, não é o tamanho do seu pecado que é o problema. É o tamanho da sua incredulidade. Não deixe de se arrepender. Seu coração tem que estar quebrantado. As pessoas costumam se esconder atrás da religiosidade. E temos visto isso porque os sistemas denominacionais, eles costumam ter problemas seríssimos. As pessoas se tornam meras religiosas, corruptas, enganadoras, mentem, roubam, matam, enganam, passam por cima, atropelam, dominam, são tiranas e fazem um monte de coisa, mas se escondem atrás da religião. E aí acusam o mundo porque é pecador, porque fez isso, aquilo, outro. Olha, não é o tamanho do pecado que vai levá-lo ao inferno, é o tamanho da incredulidade. E a pessoa que, portanto, está dentro da denominação e ainda assim tem toda essa maldade, ela está muito mais encrencada do que qualquer pessoa no mundo, por pior que possa ser aos olhos dos homens. Por quê? Porque aquela não teve toda a experiência religiosa, todas as bênçãos visíveis de Deus. Mas o cara que está dentro da denominação teve todas elas e ainda assim é mau. E ainda assim é perverso, é tirano e assim por diante. Então, a responsabilidade é maior. Então você que adentrou a igreja visível, você deve sempre olhar para si mesmo como eu sou mais responsável,
Então eu tenho que realmente ter um coração mais quebrantado. Lembre-se que é a medida da incredulidade que é o problema. Então creia, tenha um coração quebrantado, se arrependa de seus pecados, peça a Deus misericórdia, confesse, abandone o mal. Você verá que todas as cartas no Novo Testamento sempre chamam igreja, não é o mundo. Nenhuma carta foi escrita para o mundo, foi escrita para a igreja. Então, quando ele fala dos pecados, todos os pecados que estão sendo mencionados para que sejam abandonados foram ditos à igreja. Portanto, ele está dizendo assim: vocês que são cristãos precisam parar de pecar, precisam se arrepender, precisam mudar. Ele está dizendo para o mundo. Então, a igreja está sempre sendo convidada a ter uma nova vida. E aí, a nova vida que eu me refiro é a transformação, né? A constante transformação. Pensando na regeneração, a conversão, isso se entende que já aconteceu. Ainda que pessoas podem estar dentro da igreja visível e não ter sido regeneradas. Pode ser a pessoa mais religiosa que você imaginar. Então, é uma questão de ter um coração quebrantado para ser trabalhado pelo Senhor. Uma vida pronta para ser trabalhada pelo Senhor. E então o Senhor Jesus, que estava condenando aquela geração pela incredulidade, de repente exclama, grato a Deus, porque um grupinho tão desprezado, considerado insignificante, inclusive pela liderança político-religiosa da época, tinha crido. Você viu prostitutas aos pés do Senhor Jesus, publicanos recebendo ele de braço aberto, pecadores marginalizados andando com ele, pessoas que foram endemoniadas e queriam seguir a Jesus, samaritanos querendo andar com Cristo, crer e viver com Cristo, pessoas que eram totalmente desprezadas, normalmente pelos que eram conhecidos na época como, abre aspas, ortodoxos, os que estavam na cúpula da religião judaica e que dominavam, conduziam e ainda julgavam, inclusive, os outros. E Jesus, assim, por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos, que se achavam alguma coisa, fariseus, escribas, doutores da lei, e as revelaste aos pequeninos, esses desprezados, que apesar de não terem muito entendimento, nem conhecerem muito da Bíblia, o pouco que receberam foi suficiente. E você vê que o pouco era suficiente porque a Escritura foi sendo dada aos pouquinhos. Gênesis, depois Êxodo, e assim vai. Foi dada aos pouquinhos. A Bíblia foi dada de uma vez só. Cada geração recebeu um pouquinho. Abraão recebeu um pouquinho de revelação, e assim vai. E a gente vai vendo que a Bíblia foi sendo construída aos pouquinhos. É muito óbvio isso. E esse pouquinho que foi sendo dado a cada geração foi suficiente. Abraão não tinha a Bíblia inteira e por isso creu. Abraão tinha uma promessa. Abraão tinha um pouco de revelação, inclusive um pouco do que tinha passado. Porque o povo de Deus sempre teve o cuidado de preservar, mesmo que oralmente, tudo aquilo que Deus ia falando. Moisés, quando nos revelou o Gênesis, nos revelou, mas não sem conteúdo nenhum. O povo de Israel tinha guardado tudo aquilo que aconteceu com os patriarcas, havia já sido passado de pai para filho, muito do que Deus havia revelado, ainda que possa não ser tudo. Então, esse pouquinho que foi sendo dado era suficiente. Deus deu uma promessa para Abraão, Abraão creu e ele foi salvo porque creu. Deus deu uma palavra para José, José creu e ele foi salvo porque creu. Veja, ele não tinha a Bíblia toda, muito menos conhecia todo o ser de Deus e suas obras, porque Deus só veio a revelar todo o seu ser quando concluiu no Novo Testamento. Hoje nós sabemos que é Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus vivo e verdadeiro, e assim por diante. Mas eles não tinham, e o pouquinho que eles tinham foi suficiente. Portanto, Jesus está dizendo assim: Pai, obrigado, porque esses pequeninos, que um pouquinho que receberam, mas foi suficiente. Enquanto nas cidades onde ele passou, pessoas receberam muitos milagres, pregação da palavra, e não creram. Ele disse ao Pai: obrigado, porque os pequeninos, que receberam pouquinho, mas foi suficiente para eles. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho,
e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aí essa está a questão. É que o Filho revela o Pai, e ele estava revelando. E alguns pequeninos estavam crendo. Outros, cheios de si mesmo, desprezavam o ensino. E enquanto isso, Jesus estava revelando o Pai para aquela geração. E aqueles a quem o Senhor ia graciosamente dando a palavra ao coração, eles iam crendo, eles iam recebendo. Nós podemos dizer aquilo que João, o Evangelho de João, capítulo 3, nos diz: nasceram de novo. Jesus, quando em João revela a necessidade do novo nascimento, está falando com um mestre, não está falando com um ignorante. Não está falando com um publicano ou com uma pessoa qualquer. Está falando com um mestre, um fariseu, mestre, hoje chamaríamos de doutor da lei, alguém que tinha sido instruído a sua vida toda na Escritura, o Nicodemos. E ainda assim não entendeu o que Jesus estava dizendo. Mas Jesus estava revelando, pouco a pouco, aos seus discípulos, que eram pescadores, publicanos, zelotes e assim por diante. Então o que ele mostra? É que o Senhor graciosamente quer que um povo creia nele. E para isso vai revelando. E aqueles que vão recebendo minuciosamente a revelação, mesmo que de pouquinho em pouquinho, estão recebendo de Deus a graça para crer no Senhor. A graça. E uma vez que o Espírito Santo toca no coração, então se abre o coração para crer nessa graça. E daí vem a nossa gratidão, porque Deus tocou no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque tocou no nosso coração. E vem o chamado de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está se comparando com os fariseus, que eram um jugo pesado, dominadores, tiranos, oprimiam as pessoas, colocavam fardos pesadíssimos religiosos. E assim ele está se comparando: olha, eu não sou como eles, venham a mim. Venham a mim que eu receberei humildemente vocês, não desprezando, não olhando de cima para baixo, até olhando de igual para igual, porque apesar de Jesus ser o Filho de Deus, Jesus sempre olhava como se fosse de igual para igual, tratando com humildade, com misericórdia, com mansidão. Tanto que lavou os pés dos discípulos. E ele atrai as pessoas: venham. Venham vocês que estão cansados, venham vocês que perceberam que, de fato, a vida é pesada por causa do pecado. Ele atrai. Ele atrai para que esses pequeninos possam receber a graça da vida eterna. E isso ele tem feito todas as gerações por meio da pregação da palavra. Você tem recebido a pregação. Escute. E como um pequenino que, mesmo recebendo um pouquinho da palavra, tem um coração quebrantado para ouvir e crer, então se entregue ao Senhor. Faz isso. Porque o Senhor é gracioso para com esses que se esvaziam de si mesmo, não são cheios de si, de orgulho, arrogância, vaidade, acham que sabem demais. E, portanto, o coração é duro, muito duro, não recebe nada. Por que não recebe? Porque eles se bastam. Quando a pessoa se basta, quando ela é cheia de si, quando ela acha que é ela e só ela, então ela não vai receber mais nada. Mas quando o coração é um coração quebrantado, como foi o de Davi, que no Salmo 51 fala que o Senhor se agrada de um coração quebrantado. Então, esse coração está pronto para receber a palavra, está pronto para ser acolhido pelo Senhor, porque se entrega. E é esse o coração que Deus se agrada. Não importa o quanto você recebeu da Bíblia, o pouquinho que seja, é suficiente para que você creia e seja salvo pelo Senhor. Então, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo. Pedimos que nos ajude nesse período tão difícil em que nós vivemos, em que o cristianismo se perdeu. Podemos dizer que grande apostasia está acontecendo. O cristianismo se tornou uma mera instituição política e as pessoas são conduzidas de forma meramente aparente. E como os fariseus, Senhor Deus, nós temos visto a dureza de coração desta geração. Ajude-nos, Senhor Deus, a perseverar firmes.
Toca no coração para que os pequeninos creiam na tua palavra e o teu nome seja glorificado neles, naqueles que se esvaziam de si mesmos, naqueles que se entregam, naqueles que, ó Deus, reconhecem sua miséria e buscam apenas o teu favor, para que o teu nome seja glorificado, ó Deus, por tua muita bondade para com eles. É o que nós te pedimos, gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.